Queridos, mais uma vez temos a oportunidade de nos encontrar através deste canal e nessa feita nós queremos estudar a palavra, observando especificamente a palavra esforço. E nós vamos ler alguns versículos, dentre eles Mateus 11, o verso de número 12, onde Jesus usa essa palavra e diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Observe bem que as palavras de Jesus são bem claras. Também em Lucas, o capítulo 16, versos 16 e 17, e importante que antes de lermos o texto de Lucas, quando Jesus usa a palavra esforço aqui, em Mateus 11, 12, ele está usando a palavra como sinônimo, no sentido de luta, no sentido de alguém que está sendo atacado e está esforçando para livrar-se, está sofrendo ali uma violência atroz e está resistindo com esforço a essa violência. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz que vós não tendes vencido o maligno porque não tendes resistido até ao sangue. É nesse mesmo sentido que essa palavra é usada aqui por Jesus em Mateus capítulo 11. Resistir à violência, é esforçar-se para vencer, nesse sentido. Em Lucas 16, 16, 17, Lucas, que também é historiador, faz o mesmo registro dessas palavras de Jesus, usando ali de vocábulos que nos deixa um pouco mais claro o sentido da expressão de Jesus, considerando a facilidade de dizer de Lucas. Na versão de Lucas, capítulo 16, versos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Pausa aqui para dizer que João foi o último profeta do Antigo Testamento. É como que ele fechou as portas e ficou do lado de dentro, ficou do lado de lá. Mas ele era o arauto, o precursor do caminho de Jesus. Ele pregou sobre o reino de Deus que chegara. E então, todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio sequer da lei. Portanto, com as palavras de Lucas, o registro, a forma de falar de Lucas, fica ainda mais claro para nós esse entendimento. Mas, de fato, o texto que nós queremos usar como texto básico é o texto de Hebreus, capítulo de número 4. E nós leremos o contexto para nos situar, que é o versos 1 a 13. Todavia, o nosso versículo básico é o versículo de número Hebreus 13, é o versículo de número 11. Mas nós leremos aqui o contexto. A partir do verso 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Observe bem que continua falando, porque o verso 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E aí aqui tem uma citação do Salmo 95, verso 11 mais precisamente: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Está citando Gênesis 2:2 e prossegue: e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa de desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ele está falando ao mesmo tempo do descanso do povo de Israel, a entrada na terra prometida, como ele está falando também aqui ao mesmo tempo, da entrada no céu.
né? Ele faz um paralelo, as escrituras hebreias, desses dois descansos. O descanso da terra prometida, né, do povo de Israel, da escravidão do Egito, de 40 anos de peregrinação no deserto, como também ele fala então da entrada no céu, né? E ele fala, referindo-se especificamente também aos fariseus, porque fora pregado o evangelho para eles, né? Inclusive João pregou, mas eles não creram, eles desprezaram a palavra de João, tal como a palavra de Jesus, estavam a desprezá-la. Verso 7, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia, né? Porque Josué foi aquele que entrou com o povo ali na terra prometida. Josué e Caleb, naquele descanso, né, que era a terra prometida, descanso para aquele povo. E observe bem que alguns escribas entendiam, vários deles entendiam, fariseus, saduceus, né, que o descanso que se referia era aquele descanso, e não entendiam do descanso eterno. E quando vem o Filho da promessa, vem Jesus Cristo, eles desprezam, eles não creem, continuam firmados no seu conhecimento teórico errado, né, de que Israel seria eternamente aquele povo. Não observaram a promessa feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não somente os de sangue israelita. Ele faz a citação de Deuteronômio 31, verso 7, mais precisamente, Josué 22, verso 4, mais precisamente. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, né, no verso 9, que é a vida eterna, que é o céu. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo, Jesus Cristo, né, ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Assim como Deus criou os céus e a terra, descansou no sétimo dia, Jesus Cristo descansou por 3 dias, né? Ali foi morto, né, até a sua ressurreição no domingo. Verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso eterno, a vida eterna, no céu, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então ele está falando aqui, fazendo referência, Mateus 11, né, versículo 12, ali o Lucas, fazendo referência, explicando praticamente esse texto, joga luzes sobre aqueles textos que lemos anteriormente, a fala direta de Jesus Cristo, porque assim como o povo de Israel, na desobediência, todos que saíram do Egito morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, né, não entraram naquele descanso, assim também aqueles escribas, fariseus, que também não creram na palavra de João, na palavra de Jesus, também não entrariam na vida eterna, não entrariam nesse descanso eterno, porque foram desobedientes, porque não se esforçaram para tal fim, né? E observe bem, Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque quando viram os gigantes que existiam naquelas terras, enquanto espias, todos os outros 10, e o povo concordou com os 10, né, de que a terra era boa, manava leite e mel, mas gigantes habitavam a terra, não podiam invadi-la, não se atreveram a se esforçar e guerrear contra aqueles gigantes, por isso não puderam entrar. Mas Josué e Caleb, quem disseram não, rasgaram suas vestes, disseram não, Senhor Deus nos dará vitória, confiaram em Deus, foram crentes e foram obedientes, esses dois entraram na terra prometida, e somente eles, da geração que saíra do Egito. Volta ao verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir entre os pensamentos, né, e os propósitos do coração, os sentimentos. É capaz de diferenciar o pensamento e o sentimento. Você não consegue, ninguém consegue enganar a Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas lhe são descobertas e patentes, claras, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, a palavra aqui em Hebreus,
ela ajuda-nos a compreender, a entender essa questão do esforçar-se para entrar no paraíso de Deus, na terra prometida, na nova Canaã, na nova Jerusalém celestial, como descreve Apocalipse. Aqueles lá entraram na Jerusalém terrena, símbolo, mas dessa celestial, que nós entraremos, nós que cremos, nós que obedecemos, nós, portanto, que nos esforçamos, nós que agimos seguindo o exemplo de Josué e de Caleb, seguindo o exemplo de Jesus. Há 3 erros que corremos o risco de cometer ao pregar a Bíblia. Um deles é só falar da soberania de Deus, é só falar dos atributos de Deus, é só falar da pessoa de Deus. Vejamos que terminei uma série de estudo com 19 capítulos só sobre a pessoa de Deus. Mas nesse estudo de agora, nós queremos refletir um pouco sobre a responsabilidade humana, sobre o lado humano, porque é um erro falar apenas sobre a pessoa de Deus e não refletir em relação à responsabilidade humana. Um outro erro, e que alguns cometem, é de refletir e falar e pregar e anunciar tão somente com relação à responsabilidade humana, e não compreender, e não entender, e não estudar, e não meditar na base de tudo que é a pessoa de Deus. E um terceiro erro é não divulgar as maravilhas de Deus, feitas no passado, feitas em todos os tempos, feitas no presente, porque Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Hebreus capítulo 4, o verso 11, em suma está a nos dizer: faça no que depender de você todo o possível, esforça-te, faça todo o possível no que depender de você, para receber o descanso de Deus, para entrar no descanso celestial, para não agir com desobediência e incredulidade como agiram aqueles a quem Deus fizera a promessa, e por isso não puderam entrar lá na terra prometida, naquela Canaã, naquela Jerusalém humana. A tradução literal do hebraico para o grego, palavra por palavra, se você pegar ali uma cópia do grego para o português, vai estar assim: suas, Deus, esforcemo-nos, pois, por entrar em aquele descanso, para que não em o mesmo alguém exemplo coisa da desobediência. Você observa que as palavras vêm totalmente fora de ordem, né? É desse jeito. E aí o intérprete precisa entender de literatura, da língua, ele precisa entender a cultura, ele precisa estudar, conhecer muito bem a língua, para não traduzir de forma errada para uma cultura ocidental totalmente diferente, de um idioma totalmente diferente. Quem fala outra língua sabe muito bem, ou outros idiomas, sabe muito bem que não existe de fato tradução. O que existe é interpretação de língua para língua, né? Martinho Lutero, quando foi traduzir a Bíblia, segundo um teólogo especialista em Lutero, ele disse que ao lado de Lutero, um filólogo, que é um estudioso, especialista do idioma, né? Houveram algumas frases na Escritura que eles demoraram uma semana para traduzi-la. E vejam bem, 2 homens conhecedores do grego, hebraico, aramaico, latim e alemão, para traduzir do hebraico e grego para o alemão, houve frases que demoraram uma semana para traduzir. Não é simplesmente ter uma ideia teológica, um bom conhecimento teológico e daí um pouco do idioma e poder pensar que pode traduzir de grego para português, ou com fidedignidade, ou mesmo do hebraico para português. João Calvino, comentando esse versículo 11 de Hebreus 4, ele reafirma que a salvação é 100% pela graça, mas não está isenta do homem esforçar-se para se santificar ou para santificar, né? Que na verdade quem santifica é Deus, mas o homem não está isento de fazer esforço, de esforçar-se, embora a salvação seja pela graça. Sem santificação, sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. E Calvino afirma, sem esforço para santificar-se, sem esforço, ninguém verá o Senhor. É impossível ver a Deus. E ele afirma que a obrigação do homem é esforçar-se. Isso é obrigação do homem.
parte desse comentário de Calvino você poderá observar, inclusive, na tradução da Bíblia de Genebra. Esforçar-se evidencia que salvos, evidencia, né, o ato de esforçarmos é uma evidência que somos salvos. Mas, embora salvos, como lemos ali em Efésios 6, devemos nos revestir da armadura de Deus, que na verdade é a armadura do Espírito Santo em nós. Para quê? Para que um soldado veste a armadura? Para a luta, para a guerra, para a batalha, que é a ideia expressa lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Portanto, estamos em constante luta. Afinal, o descanso é certo para nós. Estaremos no céu, isso é certo, mas acontece que o céu ainda é também a salvação uma esperança. Em alguns textos bíblicos chama a salvação de esperança. Por quê? Porque embora estaremos lá, mas ainda não nos encontramos lá. Por isso ainda também é esperança, e nós temos que nos esforçar para entrar. Estamos no QG do inimigo. Nós moramos nesse planeta Terra, onde é o QG do inimigo. Estamos em constante conflito, em constante batalha, em constante guerra espiritual, em constante luta. Por isso temos que nos revestir da armadura e temos que esforçar. Hebreus 12, verso 14, nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem muito esforço, sem muita luta, ninguém verá o Senhor. Trabalhar você mesmo não é fácil. Trabalhar a mim mesmo é muito difícil. Negar-me a mim mesmo não é uma tarefa fácil. É difícil. Há crentes que pensam, ou estão pensando, já estou salvo, então posso viver, posso ficar tranquilo, posso ficar, não preciso mais me esforçar para nada. E aí começam a não obedecer, começam a desobedecer, e aí começam a viver para esse mundo, pensando só em dinheiro, pensando só no futuro, pensando só no ângulo material, terreno, e não se esforçam e não se cuidam no âmbito espiritual. Não há abnegação, não há negação, não há um negar-se a si mesmo. Se estou salvo, estou colocando de uma forma interrogativa, se estou salvo, então sim, aí há motivação para eu me esforçar, aí é motivação para eu viver o Evangelho, aí é motivação para eu pregar o Evangelho, aí está a motivação para eu buscar uma vida de oração, e isto exige de mim um certo esforço. Se eu estou salvo, então esta é a causa pela qual eu vou me esforçar. Eu não me esforço para ser salvo, mas me esforço porque sou salvo. O esforço não conduz o homem para a salvação, mas o esforço é a evidência de que o homem realmente está salvo. Aqueles que são de fato e de verdade salvos, esses de fato se esforçam. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas, leia lá o verso 10 para você ver, né? Porque as obras são a evidência de que de fato nós somos salvos. Para os que se esforçam, existe, para aqueles que se esforçam, promessas de Deus que jamais falharão. Para os que se esforçam, solução para as nossas vidas, inclusive, né, como por exemplo, a absolvição de todos os nossos pecados. Para aqueles que se esforçam, segurança em Jesus Cristo. Segurança, estamos seguros, estamos sobre a rocha, estamos firmes em Jesus Cristo. Para aqueles que se esforçam, um evangelho que nos revela que temos a vida eterna, embora não a mereçamos. Para aqueles que se esforçam, uma igreja que anuncia, que proclama as boas novas e as promessas de Deus, e muitas promessas de Deus sobre a nossa vida. Para os que se esforçam, o Espírito Santo que habitam nesses e que testifica com o nosso Espírito que de fato estamos salvos, e que de fato somos da família de Deus, e podemos chamar a Deus de papai, e orar e falar com Deus, e sabemos que Deus nos ouve, e sabemos que Ele fala conosco. Para os que se esforçam, a certeza da vida eterna, não porque mereçamos, porque ninguém merece, mas porque Ele nos dá esse presente, o que chamamos de graça. Para os que se esforçam, paz verdadeira no coração, da qual podemos usufruí-la, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Para aqueles que se esforçam, uma genuína e verdadeira alegria impressa em nossa mente, em nosso coração.
através da palavra capaz de discernir pensamentos de sentimentos, razão do coração. É maravilhoso. Pelos frutos se conhece a árvore. Esses frutos, esse esforço, esse trabalho, são as evidências de que de fato cremos, como Josué e Caleb, mesmo diante de gigantes, eles disseram: não, de fato os que habitam lá são gigantes, mas o Senhor nos deu a vitória. Eles não desconfiaram de Deus, como alguns desconfiam. Leem na Bíblia que quem crer tem a vida eterna, mas será que eu posso ter mesmo certeza da vida eterna? Desconfiam de que o que está escrito de fato é verdade. É a incredulidade e a desobediência. Os que se esforçam são mais que vitoriosos, porque Cristo nos faz mais que vitoriosos. Como eu posso me esforçar? Como esforçar-me? Como? Leia o Salmo 15, a partir do versículo 2 do Salmo 15, que é um salmo pequeno, e você vai ver ali, verso por verso, atitudes que você deve ter. Como se esforçar? Como me esforçar? Segunda coisa, me esforçar ouvindo Deus diariamente, buscando ouvir Deus e falar com Deus diariamente, todos os dias da minha vida. Como me esforçar? Negando-me a mim mesmo, desejos do coração, ou repreendendo pensamentos da minha razão que desagradam a Deus, que são totalmente carnais. E negar-me a mim mesmo não é uma coisa fácil, negar-se a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, uma das coisas que tem que fazer é negar-se a si mesmo. Como esforçar-me? Em quarto lugar, quarto aspecto de como se esforçar, eu dizia sendo ortoprático, isto é, não apenas buscando conhecer, saber, entender, mas buscando praticar, viver aquilo que você prega. Se eu prego que devemos pregar o Evangelho, eu pessoalmente tenho que pregar o Evangelho, graças a Deus faço isso. Não como deveria, porque por mais que você faça o bem que você deve fazer, você tem que fazer muito mais. Se eu prego que devo evangelizar, que devo, perdoar, amar ao próximo, então eu tenho que perdoar aqueles que nos ofendem, e perdoar é lembrar sem dor. Então, se eu realmente prego que Deus sustenta a sua igreja, cabe-me a mim ofertar, dizimar, cabe-me a mim, enfim, obedecer todas as ordenanças que Deus me dá. Quanto mais santificado você vai sendo, todavia, mais consciência de pecado você vai tendo, mais você vai compreendendo o quanto você é miserável pecador e quanto você não merece bênção nenhuma de Deus. Mas essa realidade, como disse o apóstolo Paulo, em certa feita, sou o maior dos pecadores. Outrora ele diz: o bem que quero fazer, não faço o mal que não quero estar sempre diante de mim. Porque enquanto mais santo você vai se tornando, mais santificado você vai sendo, mais consciência de pecado você vai tendo. Pastor, então estou perdido. Não, porque você crê, e porque você obedece, porque você se esforça, porque você não duvida que Jesus te salvou. E você sabe que todos os seus pecados foram pagos, até mesmo aqueles que você ainda vai cometer, já foram pagos ali na cruz do Calvário. E é por isso, somente por isso, que você é salvo. E aí, quando entendemos isso, nós passamos a valorizar ainda mais o amor, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, porque entendemos o que merecemos, que é a ira e o castigo de Deus, e o que Deus nos dá, que é a vida eterna. E por isso, essa é a motivação para nós nos esforçarmos. Alguns se esforçam de forma errada, se esforçando para poder entrar no paraíso. Nós nos esforçamos porque Deus nos prometeu o paraíso e porque as promessas de Deus não falham. Então esforça-te, irmão. Esforça-te, ouvinte. Esforça-te. Porque se você não se esforçar, com certeza, é uma evidência de que você não é mais que vencedor. Esforça-te pelas coisas espirituais. Invista nos seus filhos, nós que somos pais, investamos nos nossos filhos. Investamos, esforcemos. Ensinemos os nossos filhos também a investir no espiritual.
Investir com tempo, investir com atenção, investir com trabalho, investir financeiramente, investir em todos os sentidos. E então teremos farta colheita. E um dia estaremos na glória junto ao nosso Deus. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Porque o que Deus nos deu para fazer, Ele não vai fazer por mim, por você. E se não fizermos, Ele vai cobrar de mim, de você. Deus te abençoe. Pai querido, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos dera nessa feita. E que esta palavra não seja apenas uma teoria, mas seja de fato a voz do Teu Espírito sendo ministrada às nossas mentes e corações, para que possamos viver o genuíno e o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é prático e não somente teórico. Porque escribas e fariseus, grandes sábios das doutrinas do Antigo Testamento, caminhavam para o inferno, porque, de fato, não creram e não buscaram viver o Evangelho do Senhor. E assim não receberam as promessas do Senhor. Ah, Pai, abençoa cada um ouvinte da Tua palavra, para que sejamos praticantes. Abençoa também, Senhor, os governantes do nosso país, do nosso Brasil, os poderes legislativo, executivo e judiciário, na esfera federal, estadual, municipais. Abençoa, Pai. Tem misericórdia do nosso país, dê-nos dias melhores. Clamamos ao Senhor. Também clamamos que remova sobre o nosso país essa pandemia. E clamamos também, ó Pai, porventura alguém ouvindo essa palavra está longe de Ti, que o Senhor cure, que é a pior de todas as enfermidades, a enfermidade espiritual. Mas também alguém doente fisicamente, o Senhor tem o poder da cura. E nós clamamos que opere nessa vida com poder e graça, operando, curando, conforme o Teu querer. Porque tudo é possível ao Senhor, e o Senhor pode curar aquele quem crê. E nós já agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve. Em tudo e sobre tudo, faça segundo o Teu querer, que é o melhor. Graças te damos em nome de Jesus por nos ouvir. Muito obrigado. Amém. Amém.